E nós estamos do grupo 1, que temos o tema o racismo e a prática discriminatória no ambiente escolar. Diante da realidade da educação e da escola brasileira e do quadro de desigualdades raciais e sociais do Brasil, já não cabe mais aos educadores e educadoras aceitar a diversidade étnico-cultural, só mais como um desafio. A nossa responsabilidade social como cidadãs e cidadãos exige mais ainda de nós. Ela exige de todos nós uma postura, uma tomada de posição diante dos sujeitos da educação que reconheça o valor, tanto as semelhanças quanto as diferenças, como fatores imprescindíveis de qualquer projeto educativo e social que se pretenda democratizar. Então, a gente escolheu esse tema por achar a tamanha importância que ele tem na nossa diversidade escolar. E o que acontece dentro do ambiente escolar? Sabemos que a escola, ela envolve todo um grupo, desde os professores, as auxiliares, os merendeiros. É um grupo e dentro dele é formado a sociedade brasileira. E por se tratar de um tema que ainda é um tabu dentro da nossa sociedade, dentro do texto, colegas, que a professora nos apresentou, muito interessante. É uma pesquisa que nossos autores buscaram desenvolver para ver a situação real de como se trata a educação desse tema no universo escolar. E foi constatado. E eles, o que eles fizeram? Eles fizeram tipo uma entrevista com os alunos negros de uma escola. Lá. E lá foi constatado a preocupação da minoria da população que frequenta, que conseguem terminar os estudos dentro dos seus objetivos. E aí, por quê? O que acontecia? Os negros foram muito massacrados durante toda uma vida, desde as décadas de 30 e 50 até os livros didáticos, eles eram formados prejudicando a imagem do negro perante a sociedade. Por quê? Os negros, eles eram tidos apenas como imagem estereotipada, negativas, ou seja, os negros eram tidos como desprezados, como burros, que aqui no texto fala, né? Eles eram ignorantes, subordinação, desumanos. Eles eram simplesmente personagens de figuração da sociedade. E aí, o que aconteceu? Ficou negado a eles a importância que eles tiveram para a formação do povo brasileiro, que a maioria, todo um encaminhamento do Brasil se deu graças ao trabalho dos negros, que até então não eram reconhecidos. E até hoje a gente percebe, ficou bem claro nessa entrevista com esses alunos, que há uma lei, né? Hoje em dia, com a Constituição, a lei está aqui, é a Lei 10.639/03, que garante aos estudantes a igualdade, para que eles tenham reconhecimento do seu papel, porque não é uma cor que vai diferenciar um ser humano do outro, e a importância deles é tamanha, tanto quanto igual ao branco. Mas desde criança, a escola dava a eles, tanto nos textos como nas ilustrações, aquele papel secundário, papel de
de serviçal, que ele não tinha importância, né? Que ele era só subordinado, que eles foram crescendo com aquela mentalidade, tanto que a maioria não se dá o direito, não se dá o direito mesmo de dizer eu sou negro. A maioria se nega a sua raça. Por quê? Porque tem vergonha de ser qualificado lá na escola de segundo ou terceira pessoa, né? Que ele ainda continua com aquela mentalidade. Fala também de alguns negros que criaram uma revolução para acabar com isso, que eles pertencem sim à história, que eles buscaram, né? O seu lugar, porque não é uma cor que vai fazer a diferença. Mas a gente também percebe que muitos negros também têm esse preconceito de não se assumir, ou quando se assumem demais. Isso é outra forma de preconceito, porque não, como eu sou negro, eu tenho que ser 10 vezes melhor do que aquele. E não é assim, ele está se né? Então assim, segundo o texto do nosso trabalho, a gente percebe que as mudanças já aconteceram com as leis, né? Com a organização da sociedade, né? Civil, social. E graças a Deus isso já tem mudado. Não, vamos dizer totalmente. Por quê? A gente vê aqui alguns exemplos de um rapaz negro namorando com uma moça loira. Só que ela disse que na escola não. Que na escola ela não poderia assumir esse namoro com ele, né? Porque as razões ela tinha. Ou seja, será que esse preconceito acabou? Por que ela poderia namorar com ele fora e não na escola? Ou seja, a escola continua mantendo, infelizmente, o papel, né, de antigamente, o papel do preconceito. Porque a partir do momento que você vive livre, vive com amor, com vontade, você esquece todo esse resto. No meu entender, né, para melhorar esse racismo, né, que ainda tem muito, assim, como é que se diz? A solução, eu creio que esteja no núcleo da sociedade, ou então na família, né? Eu creio que para começar a criança a idealizar um mundo de igualdade, ele tem que ter passar a ter aquele conhecimento em casa. Então é isso que eu acho. A família também, ela é muito, como é que se diz? É muito importante, né? Para poder pelo menos diminuir esse racismo que ainda é considerado, né? E também, assim, é a questão do aceitar, né? Como a Juvenilda falou, eles tinham medo de se expressar, de se impor, porque eu sou coitada, eu sou negro. Então o preconceito tinha que começar, a quebra do preconceito com eles mesmos, com si próprios, começando a se aceitar como são, né? Aqui também fala ainda o quanto é difícil de nós, professores, tratar esse assunto na sala de aula, porque ainda é um tabu você buscar esclarecimento, usar essa linguagem mais aberta, porque as crianças mesmo, elas se incomodam, elas não gostam de ser comparadas, elas se retraem, e aí dificulta para o professor. E isso está errado, porque não é que você vai titular aquela pessoa porque ela vem com a bagagem dos outros para si, mas é de maneiras que faça com que ela se sinta livre, que ela também seja importante, que a cor fique em segundo plano, terceiro último, mas que a importância dela como pessoa, como cidadão, como brasileiro que é, e a sua raça também trouxe a importância enorme para nosso país.